Então, procurar ser bem objetivo com vocês hoje, para dar a vocês o espaço necessário para que vocês possam celebrar juntos, como família, esse dia. Nós estamos na nossa 7ª lição, já vimos aqui na primeira lição sobre a Escritura Sagrada. Essa classe estuda os fundamentos, da nossa fé reformada, é o nome da classe. Ela estuda a Confissão de Fé de Westminster, que é a base das igrejas reformadas presbiterianas que vieram da reforma protestante ali no Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Escócia. A igreja presbiteriana surgiu na Escócia, no século XVI, com a reforma que tomou a Europa, a reforma religiosa, que modificou a cara da Europa e do mundo a partir de então, Porque foi a partir da reforma que o modo de governar mudou de reinos ou impérios para democracia, para governo popular, onde o povo participou. Isso foi uma marca do protestantismo do século XVI, que trouxe esse avanço para a sociedade. Nós vimos sobre a Sagrada Escritura na lição número 1, Deus e o seu ser, sua triunidade, lição número 2. Número 3, vimos sobre os eternos decretos de Deus. Na lição número 4, vimos sobre a criação. Número 5, sobre a providência de Deus em manter a sua criação. Na aula passada, aula número 6, nós vimos sobre a queda. Esse ocorrido que trouxe a entrada do pecado no mundo e da condenação como consequência. E toda a humanidade se perdeu. Hoje a gente vai ver sobre o pacto de Deus com o homem, a intervenção de Deus diante da queda, do pecado, da condenação. O que Deus fez, E aí a gente vai ver na lição de hoje. Já vai aparecer aqui na tela para que vocês possam ter acesso. Ok, pronto. Eis aí o conteúdo da nossa classe, 27 lições, ela dura praticamente o ano todo. E o nosso objetivo com essa lição de hoje é entender biblicamente o conceito de pacto, aliança, sua natureza e como ela é administrada por Deus, tá? Então, esse é o nosso objetivo com a lição de hoje. E a gente coloca aquelas alianças ali para que você tenha uma ideia mais próxima do que é o pacto ou aliança de Deus com o homem, com a sua igreja, Da mesma forma que no casamento tem uma aliança entre duas pessoas, homem e mulher, Deus também fez uma aliança com o homem criado por ele, que é a igreja aqui que vai ser fruto dessa aliança. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 7 é o texto que a gente vai ter por base para a lição de hoje, quando Deus estabelece a aliança, o pacto. Diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações,
aliança perpétua, para ser o teu Deus e Deus da tua descendência. Então, é isso que Deus fez lá com o homem após a queda. Ele estabeleceu uma aliança de ser o Deus daqueles a quem ele se revela e Deus da sua descendência, da sua posteridade, dos seus filhos. Ele vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o seu povo, né? As futuras gerações que vêm dessa aliança serão abençoadas ou beneficiadas pela aliança. Da mesma forma, veja, esse é o paralelo que a Bíblia estabelece, da mesma forma que um homem e que uma mulher resolvem entrar em uma aliança de casamento, constituindo uma família, os filhos são herança dessa aliança, são beneficiados por esse compromisso entre um homem e uma mulher, né? E eles passam a ser parte disso, a família. Assim também com relação à igreja, Deus fez um pacto com o homem para ser o seu Deus e Deus da sua posteridade. Os nossos filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Também o texto de Hebreus, capítulo 7, verso 17 a 19 e o verso 22, diz assim: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está falando a respeito de Cristo. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, a aliança anterior das obras. O homem foi incapaz de cumprir perfeitamente o pacto da aliança. Numa aliança, existe o comprometimento das partes, né? No casamento, existe um comprometimento das partes. No casamento, a gente diz assim, que eu estou entregando a minha vida à pessoa que eu escolhi para ter ao meu lado, né? Estou entregando o meu futuro, estou entregando os meus planos, estou entregando a minha vida, estou entregando o meu corpo para aquela pessoa, né? Então, é uma entrega mútua. E, como consequência, a gente faz promessas diante do valor da entrega. E quais são as promessas da aliança num relacionamento de casamento? Eu vou amar você, eu vou cuidar de você, vou ser fiel a você, nunca vou abandoná-la ou abandoná-lo enquanto Deus nos der vida. Então, são as garantias, as promessas da aliança, né? E Deus fez promessas. Então, a gente vai ver aqui a aliança antiga, baseado na obediência aos mandamentos, que essa foi incapaz e é inútil, porque já vimos aqui que nós não conseguimos cumprir perfeitamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Aí Deus, então, estabelece uma nova aliança, a aliança da graça em Cristo Jesus. Enquanto a gente lê o Gênesis 17, que fala da antiga aliança, a gente está lendo Hebreus, que fala da nova aliança, né? Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei, que era a base da aliança anterior, nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduziu esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus nessa nova aliança. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele é o garantidor da aliança. Visto que nós somos incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, segundo a aliança anterior, né? Falhamos, não cumprimos as promessas, né? E agora vem Jesus como fiador, ele é o garantidor. Ele veio, a gente já passou por isso, se fez carne, se tornou como um de nós, para cumprir perfeitamente o que nós não conseguimos cumprir por causa da queda. Então Jesus, como homem, fez o que o primeiro Adão não fez, ele cumpriu a lei, obedeceu perfeitamente a lei. E não somente isso, como um justo, ele se ofereceu voluntariamente para ser punido no lugar de pecadores.
né? Ele deu a sua vida em sacrifício por nós. O justo morreu por injustos. O inocente pagou pelos pecadores e ele se tornou fiador. Ele é a garantia da minha salvação. Essa é a nova aliança superior à anterior, a aliança da graça, que não depende de você, que depende do que Cristo fez por você e por mim, né? Então, por isso, Deus está satisfeito em sua justiça, porque um humano cumpriu o que os humanos não poderiam cumprir. Por isso, a necessidade dele ter encarnado, assumido forma humana, para se identificar como um de nós. E como um de nós, cumpriu o que o primeiro Adão não cumpriu, né? Ok? Mas vamos lá. Entre as belas doutrinas que revelam a misericórdia de Deus para com o homem, esta está a doutrina referente ao estabelecimento dos pactos, a saber, o pacto das obras, na antiga aliança, e o pacto da graça, na nova aliança. O conhecimento desses pactos deve nos levar a amar cada vez mais o nosso Deus, e assim demonstrando fidelidade e consagração, cumprindo o que Ele requer e espera de cada um de nós, procurarmos viver uma vida que agrade a Ele, né? Do qual Deus tenha prazer na nossa vida, né? Então, essa é a nossa atenção, a aliança, e aqui é a ilustração bem sugestiva, né? Aliança garantida pela cruz, né? Pelo sofrimento de Cristo Jesus. A aliança que Deus faz com o seu povo inclui exigências que devem ser observadas para que a mesma se concretize e seja efetiva na nossa vida. O Catecismo Maior de Westminster, e aqui para quem está chegando só rapidamente, a Confissão de Fé de Westminster são as declarações e a arrumação doutrinária daquilo que a Bíblia nos revela. Estamos vendo sobre o pacto, a Bíblia fala sobre o pacto, mas não de forma, como é que eu diria, sistematizada, organizada, está na revelação. Vocês sabem que o primeiro livro da Bíblia foi dado 1.500 anos antes de Cristo, e o último livro da Bíblia, Apocalipse, foi dado 100 anos após Cristo. Então, 1.600 anos de revelação, né, dos 66 livros que a Bíblia tem, né, foi sendo revelado de forma progressiva, paulatina, até chegar ao final. Então, a gente pega isso aqui e tenta organizar de forma tal que você possa, né, seguir um caminho lógico, como nós estamos fazendo aqui na exposição da nossa classe. Então, o Catecismo Maior foi elaborado com perguntas e respostas para nos ensinar o conteúdo da confissão de fé, né? E foi um diretório para os pastores pregarem e instruírem a igreja. Tem também um outro catecismo, que é o breve catecismo, um catecismo menor, que essa foi elaborada também como perguntas e respostas, de forma mais resumida, para os pais orientarem suas famílias em culto doméstico, em casa, catequizarem os seus filhos, discipularem os seus filhos. O Catecismo Maior, na pergunta 30 e 31, responde da seguinte forma sobre o que é o pacto. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e de miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras. Mas simplesmente por seu amor e por sua misericórdia, livra os eleitos desse estado de condenação e os introduz num estado de salvação, pelo segundo pacto, comumente chamado de o pacto da graça. O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como sua semente, né? Nós já vimos aqui com vocês, e vamos desenvolver melhor isso mais para frente,
que porque a raça humana se tornou culpada e pecadora, e agora, como consequência da queda, na mesma condenação dos anjos que caíram, ou seja, no lugar de condenação eterna, na morte eterna, né? No inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, são vários sinônimos, né, que se referem dando ideia de sofrimento, mas não é somente sofrimento ou apenas sofrimento externo, é também interno, é de alma e sem esperança de redenção. O homem se tornou sujeito a isso após a queda, tá? E fez isso por livre e espontânea decisão, se tornando culpado da condenação. E nós vimos na aula passada sobre a queda que as consequências disso é que Adão era representante da raça humana. E a decisão dele prejudicou toda a sua descendência. Então, todos nós nascemos com essa natureza corrompida e pecaminosa, inclinada para fazer aquilo que desagrada a Deus. E, por isso, não é, estamos debaixo da mesma condenação. A morte é um sinal claro da nossa condição espiritual. Deus, e aqui é o ponto que eu quero colocar para vocês, tenham colocado isso, e a gente tem tentado sedimentar isso na consciência da gente. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer absolutamente nada para tirar o homem disso, porque o homem entrou nisso de gaiato. Entrou porque quis, por uma decisão espontânea da sua vontade. Porque roeu a corda de querer ser como Deus, né? Então, a humanidade está debaixo dessa condenação e Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Ele será justo no falar, puro no julgar. Ele não condenou inocentes, condenou culpados. Tá bom? Esse ponto tem que estar bem batido na gente aqui. Porém, a Bíblia nos diz, por causa do seu muito amor, da sua muita misericórdia, ele resolveu intervir para salvar o ser humano. Não é? Ele tinha a obrigação de fazer isso? Não. Ele fez voluntariamente. E a gente diz que o preço que ele pagou para isso foi um preço muito caro que não dá para a gente dimensionar. Eu digo que ele cortou na carne. Ele entregou a vida do seu próprio filho para redimir pecadores como eu e você. E Deus não tinha obrigação de fazer isso. Ele fez por graça e misericórdia. Por isso que a gente diz que a salvação que é oferecida ao ser humano é fruto da graça de Deus. E o que é graça? É um favor que nós não merecemos. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Porque somos tão pecadores como todo e qualquer ser humano. Se por um acaso a gente não está atolado num pecado como outras pessoas estão, é por causa da graça comum de Deus. Não por causa de méritos nossos. O fato de ter pessoas mais atoladas no pecado do que eu não me justifica diante de Deus. Pode até me tornar menos pecadores, o pecado deles, mas não me torna inocente. Só me torna um pecador não tão atolado no pecado, não é? Mas nós estamos debaixo de juízo e de condenação porque quebramos o primeiro pacto, porque não andamos de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra. Então, isso é muito importante. Por que eu digo isso? Porque nós, com a nossa naturezinha pecadora, temos a tendência de responsabilizar e culpar Deus. E de dizer que não, peraí, rapaz, tem gente pior que eu, não é? E eu não discordo de você, deve ter mesmo. Agora, isso não te torna justo, não te torna inocente. Não é? Então, assim, mas a nossa natureza
ela tende a culpar e a responsabilizar Deus. Isso está claro desde a queda de Adão. Quando Adão pecou, quando abriu os olhos dele, fizeram a besteira que fizeram, quando foram procurados por Deus, quando Deus o questionou, qual foi a resposta de Adão, a justificativa dele? Foi a mulher que tu me desse. Em outras palavras, eu estava tão bonzinho aqui, tranquilo, né? Aí o Senhor vai me dar uma mulher, a mulher me levou ao pecado. Então, a culpa é da mulher, e a culpa, no final das contas, é de Deus que deu a mulher para ele. Então, assim, né? E essa é a marca da humanidade, a minha marca, a sua marca. A gente tende sempre a colocar justificativas pelos nossos próprios erros. Sempre tem alguém culpado por aquilo que eu fiz de errado. Eu fiz, mas fulano fez isso, ou você fez isso. Então, assim, a gente sempre está tentando fugir da responsabilidade que nos cabe. Tá? Então, a nossa natureza, ela é expert em responsabilizar Deus pelos nossos próprios erros e decisões. Né? Acontece uma desgraça no mundo, e cadê Deus que não está vendo isso? A gente sempre culpa Deus, quando o pecado desestruturou toda a criação. Em todos os aspectos da criação, a morte entrou no mundo e desestruturou tudo. Deus está vindo com o pacto da graça para consertar. Ele vem para redimir, não inocente, mas pecadores, pessoas que não merecem a sua graça, mas Ele mesmo assim nos amou a ponto de entregar o seu Filho na cruz por nós. Então, as perguntas 30 e 31 do Catecismo Maior tratam sobre isso. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e de miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado de pacto das obras, mas simplesmente por seu amor, por sua misericórdia, livra os eleitos desse estado e os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. O pacto da graça foi feito com Cristo como o segundo Adão e nele todos os eleitos com sua semente. E aqui vai uma doutrina, eu posso botar esse, se você está chegando aqui agora e não acompanha, você vai se chocar com uma coisa, né? Que eu vou lhe dizer, mas se choque e fique só remoendo dentro de você, não rejeite de cara logo, tá? A Bíblia fala de eleitos. Jesus falou certa vez lá em João capítulo 15, aos seus discípulos que estavam ouvindo, ele disse: olha, eu quero falar uma coisa para vocês entenderem. Não foram vocês que me escolheram a mim. Fui eu que escolhi vocês. E vos designeis para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós precisamos entender uma coisa. Se eu e você está aqui hoje, é provavelmente porque nós conhecemos a Cristo. Entregamos a nossa vida a Ele. O amamos e queremos servi-lo. Reconhecemos que somos pecadores e que o sacrifício dele foi suficiente para nos redimir dos nossos pecados e culpas. E a Bíblia diz que as pessoas que creem assim são salvas do seu estado de condenação. Mas, ponto, isso não é mérito seu. Não foi você que escolheu a Cristo. Historicamente foi, tá? Eu entreguei minha vida a Jesus num carnaval, num retiro espiritual, em 1800. Relatei minha idade. 1982. Fui eu que reconheci que eu sou um pecador e que a minha única esperança era Jesus. Eu entreguei minha vida a Cristo. Humanamente falando, foi isso. Mas depois eu descobri que aquela consciência só veio a mim, que aquele sentimento de arrependimento por uma vida longe de Deus, e pela minha
pela fé que eu exerci no sacrifício de Cristo no meu lugar, foi fruto da ação do Espírito Santo no meu coração, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi fruto do lavar regenerador e renovador do Espírito, como diz Tito, capítulo 1, verso 5, que ele me fez nova criatura, me fez nascer de novo. Então, de fato, humanamente falando, fui eu quem experienciei isso. Mas eu só experienciei isso porque Deus, através do Espírito Santo, me levou a essa consciência. Então, por isso que a Bíblia diz que somos salvos pela graça, que é um favor não merecido, por meio da fé. E que isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem deu isso a você. Por isso a Bíblia usa essa expressão eleitos. Por isso que Jesus diz, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu quem escolhi a vocês. A salvação é um planejamento e uma execução e uma aplicação de Deus na vida do ser humano pecador, morto em delitos e pecados. O Pai planejou salvar o ser humano, intervir com o pacto da graça. O Filho assumiu forma humana e se voluntariou a receber a punição nele, satisfazendo a justiça de Deus. E o Espírito Santo aplica no coração de quem Deus quer. Não depende, diz Paulo aos Romanos, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua graça. Então, se você está aqui me escutando, e provavelmente você é uma pessoa assim, regenerada, dê graças a Deus. Você é um privilegiado, escolhido de Deus entre bilhões de pessoas. Entenda isso de uma vez por todas. Não é mérito seu. Não foi você, foi Deus em Cristo Jesus, por você. E eu sempre digo, não sei por que cargas d'água, mas Ele me amou e deu a vida do seu filho por mim. Ele não tinha que fazer isso, ele não era obrigado a fazer isso. O que eu merecia era condenação, mas ele me amou, não sei porquê. Olhando para mim, não sei porquê, mas ele me amou e sacrificou o seu filho por mim, para que eu fosse salvo da condenação. Isso é o Evangelho. A palavra grega que significa boa notícia, boa nova. Que mesmo estando nós todos mortos e debaixo de condenação por causa das nossas culpas e pecados, Ele nos salvou gratuitamente em Cristo Jesus. Então, é um pacto que Deus faz com os eleitos. Deus olhou para toda a humanidade perdida debaixo de juízo e condenação, fez a obra de salvação, enviou seu Filho, puniu o seu filho naquela cruz pelos pecados do ser humano, e agora o Espírito Santo vai atrás de quem Deus escolheu para ser salvo pela sua graça. Acordar o homem da morte, regenerá-lo, dando vida novamente a ele, para que ele possa acordar da morte e olhar para Cristo e crer em Cristo Jesus. Né? O pacto da graça é isso. Eu vou passar por isso aqui, que isso aqui vai gastar muito tempo nosso. Você tem esse material, você pode estudar. É o pacto, é um vínculo de sangue soberanamente administrado por Deus na vida do eleito. A aliança do Antigo Testamento e aí a aliança do Novo Testamento. Mas você vai ter acesso a esse material se você faz parte da nossa classe. Oi. Não está no livro, não. Está não. Está no sitezinho, naquele QR Code que você entra. Aí não vai entrar não, né? Veja. Pronto. Mas deixa eu dar uma dica para quem não tem, que não é tão moderninho, né, como a geração nova. É assim, você pode, o Léo, a equipe aqui, pode te dar um linkzinho, se você tem acesso ao computador, deve ter, né? Então, no acesso ao computador, você baixa todo esse material aí. Se não, a gente dá um jeito para você ter, tá bom?
Se você não tiver nenhum desses recursos, a gente dá um jeito. Mas é importante que você tenha esse conteúdo. Esse conteúdo aqui de imagem é complementar a esse conteúdo aqui, tá bom? Então, as duas coisas te ajudam muito na nossa classe. Pronto. O pacto é uma iniciativa de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa para redimir o ser humano. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, artigo 1º, está aqui escrito. Não é? Então, o pacto é uma iniciativa divina, por causa da distância entre Deus e a criatura. Veja, talvez a gente não consiga dimensionar isso com toda a sua abrangência, mas aconteceu alguma coisa lá em Adão que causou um resultado de morte espiritual em nós. A morte que a Bíblia fala, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é essa morte? Não é, eu já falei para vocês, não é apenas a morte material e física. Todos nós vamos morrer fisicamente um dia, por causa da queda. Nós não fomos criados para a morte, mas a morte entrou como intrusa. O salário do pecado é a morte, não é? Então, todos nós morremos em Adão, morremos primeiro espiritualmente. Algo em nós morreu. Esse algo em nós que tinha aqui dentro, nosso espírito, que se relacionava, que se linkava, que se comunicava com Deus. Nós tínhamos vida nele. Após a desobediência de Adão, isso morreu em nós. E nós não temos mais aptidão a Deus. Nós não queremos mais a Deus. Nós não buscamos mais a Deus. Estamos mortos em delitos e pecados. São tudo afirmações da Escritura. Né? E um morto não tem vontade própria. Um morto não tem interesse, desejo. Né? Se você já foi para um sepultamento de alguém, você nunca viu um morto reclamar no caixão que não queria ser enterrado com aquela roupa. Né? Eu gostava mais daquela outra. Por que me botaram essa aqui? Não vai reclamar, bichinho está morto. Inerte. Sem vontade. Ou reclamar dos cravos. Esse negócio fede, eu queria mais rosas. Não vai reclamar. Ou, não, botaram eu num cemitériozinho lá, ferreca, né? Eu queria o Parque das Flores, eu queria a Morada da Paz, né? Mas não, é caro, você vai ter que ser enterrado ali mesmo. Ele não vai reclamar. Porque ele está morto. E essa é a condição espiritual de todo ser humano morto. Ele não quer Deus, ele não sente falta, ele quer pecado. Por isso que a Bíblia diz, não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Morto, espiritualmente, sem contato. Uma barreira de separação entre nós e Deus. Deus é um ser santo, agora nós somos pecadores, não tem como ter contato de Deus conosco. Se tiver, é só para acender a justiça de Deus contra nós, pecadores. Então, assim, frito. A gente está frito. Morto espiritualmente. Vamos morrer fisicamente um dia, todos nós. E após a morte física, vem a morte eterna. Aí que o caldo engrossa de vez, que não tem esperança e é sofrimento para sempre. Eterno. Por isso Deus interviu para quebrar isso, para desfazer isso que Adão fez. Agora, ele quis mostrar a sua justiça naqueles a quem ele deixou na morte, e ele quis mostrar a sua misericórdia naqueles a quem ele escolheu para ser salvo. Aí, claro, na nossa natureza pecaminosa, a gente vai dizer, mas isso não é justo. Por que ele não salvou a todos? A resposta bíblica é, porque ele não quis.
e vá questionar Deus. Quem somos nós, o vaso, questionando ao oleiro? Volto a repetir, ele não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Mas ele, quando resolveu salvar, ele agora lhe dá o direito de escolher a quem ele quer salvar. Então, é bronca. A nossa capacidade de entendimento entra em parafuso, dá um tilt. Porque a primeira reação que vem no nosso coração é: não é justo. Não é? Por que essa reação vem? Porque nós somos pecadores, inclinados a ser rebeldes contra Deus, a culpá-lo por alguma coisa. Tragédia lá no Rio Grande do Sul, morte, destruição, e a gente, na cabeça vem: cadê Deus? Não estava vendo isso, não? Deus está só olhando para a gente. O homem faz as besteiras, desmantela a natureza com a queda e o pecado. E agora a culpa é minha. Não é? Aí tome Deus condenar, porque Deus é justo. Ele só salva por um ato de graça e misericórdia da parte dele. É uma iniciativa dele, por causa da distância entre Deus e a criatura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 25, vai falar dessa distância, entre o homem e Deus, o Criador e a criatura, né? 1 Samuel 2, 25, diz lá o texto: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro entre os dois. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não tem ninguém para interceder por ele. Essa é a nossa condição diante de Deus, a distância que há entre o homem e Deus. Também em virtude da misericórdia divina. Foi só a misericórdia que fez Deus agir em favor do ser humano. É porque Deus é rico em misericórdia, é por causa do grande amor com quem Ele amou aqueles a quem Ele amou. É somente por isso que a salvação, o pacto da obra foi feita. Salmo 113, versículos 5 a 7, diz lá o texto: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo o trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor, até aí, não. Ele levanta o homem do pó e tira o necessitado do monte de lixo. É Deus, na sua misericórdia, quem faz isso em favor do ser humano. A natureza do primeiro pacto é a lei, né? O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras, obediência, né? Recompensa, desobediência, punição. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal dele para com Deus, né? Gênesis 2,16, quando Deus diz ao homem, né, que o homem usufruiria de toda a criação, Deus entregou na mão do homem a criação que ele fez para que o homem pudesse administrá-la, cuidar dela, gerenciá-la e etc., né? E ele deveria usufruir de tudo, porém não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele comeu, e aí a queda aconteceu. Gênesis 3, verso 3, quando lançaram mão da árvore que estava no meio do jardim. É denominado Pacto das Obras, né? Foi instituído antes da queda com Adão, como nós vimos aqui em Gênesis 2, 16 e 17. Contudo, a promessa de vida, né? Se ele obedecesse, teria vida, toda a sua descendência. Se desobedecesse, a morte. A condição, então, era obediência, né?
Aparece, pronto. Condição obediência, né? Vamos lá. A confissão de fé, no capítulo 7, artigo 3º, diz que o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor designou fazer um segundo pacto. Deus colocou no seu coração fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer. Então, é o Espírito Santo quem produz essa nova vida no coração do homem. Então, o pacto da graça é esse pacto feito em Cristo Jesus. É assim, só para a gente ver de forma mais clara. Como Deus não podia nada mais fazer com o ser humano caído, porque ele é incapaz de cumprir a vontade de Deus e cumprir a lei de Deus, Deus agora, nos seus propósitos eternos para salvar, faz com que no conselho da sua trindade, o seu Filho, a segunda pessoa da divindade, o Deus Filho, se voluntariou para assumir a forma de homem, se identificar com o homem, e vir cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu. Então Jesus veio, encarnou, assumiu a forma humana, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, né? No tempo que Deus havia determinado lá no Kairos, na eternidade, ele veio, assumiu forma humana e cumpriu todas as exigências do primeiro pacto. Foi fiel em tudo. Diz lá, Hebreus, que a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas. Só com uma diferença, ele não cometeu pecado. E aí, como um justo, se ofereceu na cruz em nosso lugar. Deus faz um pacto com Cristo, que está ligado ao primeiro pacto, é satisfeito, e agora para o segundo pacto, para que ele pudesse ser o fiador da humanidade, do ser humano caído agora, ele seria punido e sacrificado no lugar do ser humano. E agora ele venceria a morte, evidentemente, que a morte não podia ter domínio sobre ele. Ele era homem e ele era Deus, não perdeu a sua natureza e essência divina. Ele é o Deus homem, esse é um mistério para a gente, mas está ali, ele fez isso. Venceu a morte e agora garante a todo aquele que nele crê a salvação, por causa dos seus méritos, porque ele satisfez a justiça de Deus. Só que aí vem o ponto, o homem continua ainda um ser humano pecador, mesmo que Cristo fez isso. Você vai se deparar com duas vertentes evangélicas, né? A mais comum, a mais popular e a mais aceita é o seguinte: nós a chamamos de arminianismo, porque um homem chamado Jacó Arminius defendeu isso com unhas e dentes, defendendo também uma ideia antiga, não é nada novo, né? Pelágio, lá na igreja antiga, também defendia a mesma coisa, e é natural do ser humano defender isso. É o seguinte: Deus fez por nós o que nós não podíamos fazer. Ele sacrificou o seu filho na cruz por nós. Agora, quem quiser crer, creia. Quem não crer, será condenado. Quem crer, será salvo. Então, Deus fez 50% e o homem faz os outros 50%. Esse é o conceito mais popular, que a salvação do ser humano é resultado de uma escolha dele, o que eles chamam de livre-arbítrio. Exercendo o seu livre-arbítrio, ele escolheu a Deus. Então, por isso ele é salvo, porque ele creu em Deus. Esse é o mais comum e popular no meio evangélico. Pergunta. Uma boa pergunta. Ele está perguntando se, depois de Cristo, que Cristo veio e pagou o preço, quem crê será salvo. E antes disso, quem cria? Não era salvo porque Cristo ainda não tinha vindo? Não é?
Por isso que a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, para Deus, tem valor desde a eternidade, o kairos de Deus, né? Aquilo aconteceu no nosso cronos, mas aquilo para Deus tinha valia no seu kairos. O sacrifício de Cristo tem valor para Deus antes da fundação do mundo, né? Então a gente já viu aqui que a Bíblia, quando se refere ao homem e ao tempo, usa a palavra cronos, palavra grega, cronologia, contagem do tempo. Nisso aqui a gente tem passado, presente, futuro. Mas quando se refere a Deus e ao tempo, usa uma palavra grega que é kairos, que é o tempo da eternidade, que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Que Deus não está preso ao cronos. Que Deus está acima do tempo. Que Deus habita um ambiente chamado de eternidade. Que para Deus tudo é um eterno presente. Ele vê as coisas completas e totais. Deus não está esperando o futuro. Quem está esperando o futuro é a gente. Deus já sabe todas as coisas. Então, claro que a gente tem dificuldade de entrar nisso, porque isso vai para lidar com a eternidade. E a nossa mente é finita e limitada, não é? É a palavra. É. Sim. Ele está usando um termo aqui que é um termo comum. Deus, ele é atemporal, ele está fora ou acima do tempo como nós conhecemos, tá? O tempo como nós conhecemos não se aplica a Deus, né? Então, assim, claro, isso é difícil para a gente, porque a gente tem uma mente finita, limitada, estamos lidando com um ser que é infinito, eterno e ilimitado. Então, assim, haja limite, né? Para a gente vai até onde a gente pode ir, né? No nosso raciocínio, até onde a Bíblia nos revela, né? Então, no que é que eu estava aqui, respondendo a sua pergunta? A questão da fé, para a gente é assim. No passado, antes de Cristo, eles criam no Messias que viria, criam nas promessas de Deus. E nós hoje, 2000 anos após, cremos no Messias que já veio. Muda o tempo para a gente. Eles criam no Messias que viria e nós cremos no Messias que já veio. Então, mas a fé está no Messias, no que ele iria realizar na cruz. Tá certo? A expressão dessa fé no Antigo Testamento é quando eles sacrificavam um novilho, um cordeiro. Quando pecavam, tinham consciência de que estavam em falta com Deus. Aí o que é que tinham que fazer? A lei cerimonial. Sacrificavam um novilho de 1 ano. Aí o Hebreus diz que o novilho, o sangue do animal, não tem poder para perdoar pecado. Mas eles faziam aquilo obedecendo a um mandamento por fé. Quando João Batista viu Jesus se aproximar dele para o batismo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo, para o sacrifício dele que seria imolado. E agora não precisará mais de sacrifício, porque o Cordeiro de Deus foi morto de uma vez por todas. Então, essa questão da fé é a questão de tempo. Eles criam no Messias que viriam, nós cremos no Messias que já veio. Não é? Ponto. É pela fé, na suficiência da obra do Messias. Ok? Então, falei da vertente arminiana num consciente coletivo, no inconsciente coletivo dos evangélicos. Deus fez a parte dele e eu tenho que fazer a minha parte para que eu possa merecer salvação. A gente diz, passa um X nisso aqui que isso está errado biblicamente. Porque não esqueça que você está morto, que você não quer Deus. Você só vai acordar da morte, nascer de novo e querer Deus por uma ação de Deus na sua vida. Então, estamos pensando no Deus que planejou salvar, no Deus Filho que executou o plano do Pai se dando para morrer numa cruz, mas o homem continua morto em delitos e pecados. Então, tem que entrar aqui a ação da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo.
Jesus falou para os discípulos: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas tá, a gente quer o Senhor aqui, a gente não quer o Espírito Santo, não. Se o Espírito Santo não vir, ninguém será salvo. Porque é Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem faz o homem nascer de novo. É Ele quem regenera, quem acorda o morto da morte, lhe dando vida. Essa é a terceira pessoa da divindade agindo na salvação, na economia da salvação. Se deixar na mão do homem... se Deus tivesse sacrificado Jesus naquela cruz e esperasse por mim e por você crer nele, seria em vão a morte de Jesus, porque ninguém ia crer, porque não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A palavra da cruz ao homem natural é loucura, porque ela se discerne espiritualmente e ele está espiritualmente morto. Ele precisa ser alvo da ação do Espírito para gerar nele vida, para acordar ele da morte. E se você tem essa consciência, porque você foi acordado da morte pelo Espírito Santo de Deus. O que nós vamos estudar no futuro, vocação eficaz, é o chamado eficaz do Espírito àqueles a quem Deus elegeu. Então, isso é apelidado, né, de calvinismo, porque Calvino foi o homem que mais enfatizou a verdade da graça. Nós somos salvos pela graça. O eixo de compreensão é a graça soberana de Deus agindo para salvar o homem perdido e pecador. E não foi Calvino quem inventou isso. Calvino está se reportando a Santo Agostinho na Igreja Antiga e a Paulo no Novo Testamento. É só ler Bíblia. Carta aos Romanos está encharcado dessas explicações. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, está encharcado disso. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, andávamos outrora segundo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais homens, mas Deus, porque Ele foi rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e mesmo estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, lá na eternidade, para que nós andássemos nela. É graça do começo ao fim, né? Então, é isso que o texto nos diz. A natureza do segundo pacto, este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo. O testador é a perdurável herança com tudo que lhe pertence legado neste pacto. Ele é o fiador, o testador, o garantidor da salvação, porque ele pagou a culpa, o preço da culpa. E agora o homem pode... Veja, essa é uma questão que a Bíblia começa a usar terminologia jurídica. Ninguém pode ser condenado duas vezes pela mesma falta. Então, nós estamos debaixo de condenação pela nossa culpa e pecado. Veio Jesus, o testador, o fiador, se apresentou para ser condenado por causa da minha culpa. E Deus, o Pai, o justo juiz, o puniu. Você quer? Tem certeza? Tenho. Eu quero pagar a culpa dele, né? Que caia sobre mim. Pronto, foi punido. Então, porque ele foi punido, já não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus é justo. E Ele não vai punir uma pessoa duas vezes pela mesma falta. Alguém já me representou. Alguém já assumiu o meu lugar. Alguém foi o meu testador, o meu fiador. Ele foi sentenciado por mim, para que eu não mais fosse punido e condenado à morte. Então, a pessoa está salva por causa do testador, do fiador de Cristo Jesus, né? Ele é a minha garantia. Ele é a minha salvação, né? Então, é denominado pacto da graça,
instituído após a queda, evidentemente. O conteúdo, salvação em Cristo e promessa do Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for o Espírito Santo não virá, e se o Espírito Santo não vir, ninguém vai ser convencido da sua situação, ninguém vai ser regenerado, ninguém vai ser salvo. Então é a ação do Espírito Santo. A condição, o exercício da fé e santificação. A fé, que é a minha confiança plena no que Cristo fez na cruz por mim. O que Ele fez é suficiente para pagar a minha culpa, apagar todos os meus pecados passados, presentes e futuros. Foi tudo pago. Veja que garantia. Claro, essa é uma doutrina que a gente fala e a gente vai explicar outras coisas também mais na frente. Alguém, né, ainda com a natureza pecaminosa achando que é salvo, pode dizer assim, não, se ele já pagou todos os meus pecados, então deixa eu pecar um pouquinho aqui, que já estou garantido, né? Aí a gente vai ver que se uma pessoa pensa dessa forma, meu filho, ele ouviu o apito do trem longe, mas ele nunca passou pela experiência da salvação, nunca foi regenerado. Porque nós fomos eleitos e predestinados, segundo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não para vivermos em pecado. Se alguém... E aqui vai a segunda coisa, né? O exercício da fé em Cristo me faz querer ter uma vida de santificação. Porque o que habita em mim a partir de agora é o Espírito Santo. E se alguém tem o Espírito Santo, não pode viver pecando. Porque o que habita nele é a divina semente. Toda vez que você for pecar, o Espírito Santo vai dizer, né? Vai incomodar a sua consciência. Toda vez que a natureza pecaminosa gritar em você, a nova natureza vai gritar de volta. Olha, cuidado. Liga o sinal amarelo de advertência. Cuidado, cuidado. E se você avançar o sinal e pecar, você vai se sentir mal. A tua consciência será ferida, porque o Espírito Santo quer te levar a arrependimento, a confissão e abandono do pecado, porque você não pode viver pecando se você nasceu de novo. Essa é a luta da vida do crente. A gente vive, Gálatas capítulo 5, né? Esse conflito, esse dilema da minha velha natureza, que ainda está em mim e que ainda deseja pecado, e a minha nova natureza, controlada, coordenada pelo Espírito Santo de Deus, que habita o coração daquele que nasceu de novo. Então, elas se guerreiam entre si, para que, porventura, a minha natureza antiga não faça o que é do seu querer. Então, qual é o papel do Espírito Santo? É me limpar, é burilar o meu caráter para me tornar parecido com Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É o trabalho, a gente fala que é a segunda fase da salvação. Eu digo aqui e repito a vocês, até ficar na cabeça de vocês. A salvação é um pacote na vida de um crente que tem passado, presente e futuro. No passado, há uns 42 anos atrás, ou mais um pouquinho, 43 eu acho, eu fui alcançado pela graça de Deus, eu criei em Jesus Cristo, os meus pecados foram perdoados, a gente chama isso de justificação. Eu fui justificado da culpa dos meus pecados, eu fui salvo da culpa dos meus pecados. De lá para cá, nesse período de 4 décadas, eu venho sendo santificado, trabalhado pelo Espírito Santo. O que é isso? Eu estou sendo salvo diariamente do poder do pecado sobre mim. O pecado vai perdendo força, tem que perder força. E eu tenho que crescer mais em santificação, em maturidade espiritual, em vida com Deus. Eu estou sendo salvo todos os dias do poder do pecado sobre mim. Por quê? Porque eu já fui salvo da culpa. Já não há condenação sobre mim. Agora eu estou sendo salvo do poder do pecado. Porque a luta está lá dentro, da natureza caída com a nova natureza. E futuramente, eu serei salvo
quando Cristo voltar, ou se eu partir, eu serei salvo de forma definitiva da presença do pecado. É a glorificação. Então, essas três doutrinas estão dentro do pacote da salvação. Justificação, santificação, glorificação. Por isso que Hebreus diz que sem santificação, sem uma vida de santificação, ninguém verá a Deus, ninguém será glorificado. Porque nós somos salvos para a santificação e, por fim, a vida eterna, diz Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 22. Uma vez libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, veja, fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder do pecado, serei salvo da presença do pecado na minha vida, não haverá mais pecado. Aí está tudo completinho, tudo bonitinho. Aquele que começou a boa obra em mim completará até o dia de Cristo Jesus. Essa é a palavra de esperança da Bíblia, é nisso que a gente se baseia. Essa é a nossa esperança, de saber que é Deus, é graça do começo até o fim. Ele vai me levar a isso. Eu preciso somente buscar a Deus. Gênesis 3,15, Isaías 42, João 3,16, né? São os textos, Romanos 3, 21 a 26, Gálatas 3, 14 e Hebreus 9. São textos que nos dão essa confirmação. A condição é o exercício da fé e a vida de vitória em santificação, como marcas de que eu fui de fato uma pessoa salva. E, por fim, a administração do pacto da graça no novo tempo da lei, né? Por promessas, profecias, veja, mesmo no Antigo Testamento, no pacto da graça, Deus, no pacto da lei, Deus já tinha o pacto da graça estabelecido. A Bíblia nos diz que a lei, a função da lei é me mostrar a incapacidade em mim de ser salvo pelos meus méritos, pelos meus merecimentos. Isso já vai me mostrar que eu não consigo. Então eu preciso confiar no que Deus fez por mim. Aí Paulo diz aos Gálatas que a lei serve como aio, como tutor, para me levar à graça, para me convencer, para eu desistir de mim mesmo, né? É feito o princípio do salva-vidas, né? Um salva-vidas, ele quando tem alguém se afogando e ele precisa resgatar aquela pessoa, ele não se afoba para ir lá mergulhar enquanto a pessoa estiver se debatendo, porque se ele fizer isso, a pessoa agarra no pescoço dele e morre os dois, ninguém sai dali, porque a pessoa está desesperada, está se afogando. Ele deixa o cara engolir um bocado d'água, deixa o cara brigar muito. Quando o cara perder as forças e já estiver sucumbindo, aí ele pode ir lá salvar o cara. Aí ele mergulha e vai tirar ele, porque ele já está molinho, ele não vai reagir mais, não está mais desesperado, já se entregou. Aí ele tira, vai lá, pega o sujeito e nada até o final, depois tira o excesso de água que entrou no pulmão dele, pronto. Ele volta a respirar. Salvou-se, mas se entrar com o cabo ainda se debatendo, morre os dois. Então Deus deixa que a gente fique molinho, convencido da nossa incapacidade. Aí ele diz, agora eu tenho para você a boa nova do Evangelho, Jesus. Né? Então, promessas, profecias e sacrifícios, pela circuncisão e outras ordenanças, né, que eram feitas lá como os filhos da aliança. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o seu povo era a circuncisão, né, ministrada ao filho homem, né, ao 8º dia de nascido. No Novo Testamento, o batismo foi substituído pela circuncisão. Agora é o lavar regenerador do Espírito Santo que o batismo simboliza, né, na vida do crente, homem agora e mulher juntos. E da mesma forma como no Antigo Testamento os filhos estavam incluídos no pacto, no Novo Testamento os filhos estão incluídos no pacto. Não tem para onde correr. Por isso nós batizamos os nossos filhos, porque eles são filhos da aliança, estão incluídos no pacto. Né? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que tem que quem crê e for batizado. E ele não creu, coitado. A menininha, Sarinha, tem 2 meses de vida. Como é que ela vai crer? Não, a gente não está baseando porque ela crê, não. Quem vai professar a fé de criá-la no caminho do Senhor são os pais dela. Deus vai cobrar dos pais dela.
E os pais não podem lavar a mão para dizer, não, quando meu filho for adulto, ele decide. Não! O filho é de Deus, que Ele concedeu a você, você tem responsabilidade sobre a vida do seu filho. Se seu filho vier tomar uma decisão de não querer Deus, a responsabilidade diante de Deus é sua. Essa é a bronca de igrejas pedobatistas, que batizam crianças. Os pais assumem diante de Deus a responsabilidade espiritual pela educação espiritual dos seus filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, diz Provérbios, e quando ele for velho, não se desviará dele. Ah, pastor, mas peraí, tem um bocado de filho de crente que está desviado. Eu digo, é verdade. Alguém errou, alguém falhou, ou foi Deus, ou foram os pais. Qual é a sua opção? Letra A ou letra B? Não é? Então, assim, seja louco para dizer que foi Deus quem falhou nas suas promessas. Fomos nós que falhamos na nossa responsabilidade de criá-los no caminho do Senhor, de ser exemplo de vida para eles, de coerência, de piedade. Então, assim, eu brinco com isso. É muito mais fácil eu dizer assim, não, meu filho é quem tem que responder por ele. Não. Seu filho é fruto do que você plantou no coração dele. Ah, mas pastor, mas a gente não é suficiente. É não. Por isso a gente tem que criá-lo de joelho, pedindo a Deus misericórdia, para que as nossas incoerências e as nossas falhas não violentem a vida dos nossos filhos diante de Deus. Mas é nossa responsabilidade. Não tem como correr disso, não é? Eu tinha um professor meu, que eu estava no seminário, né, todo assim, sonhando com ser pastor, e pastor Mário Alves, era da Encruzilhada. E eu disse, pastor, como é que é ser pastor? Como é que é responder diante de Deus pela vida das pessoas que Ele nos confiou? Ele disse, Cláudio, não se preocupe com isso, não. Eu quero chegar nos céus, em primeiro lugar, e Deus dizer, cadê a tua esposa e os teus filhos? Eu vou dizer, estão aqui, pastor, estão aqui, Senhor. Aí eu cumpri a minha missão, eu sou pastor da minha casa em primeiro lugar. Não se preocupe com isso, o resto Deus vai dar na sua graça, na sua vida. Então, todo pai de família é pastor, responsável pela vida da sua casa, é líder espiritual, sacerdote do seu lar. E aí, por isso que a gente tem que andar de joelho e pedir a Deus muita misericórdia para que a gente não estrague isso. De forma prefigurada também, vários textos aqui, eu estou correndo com vocês, me desculpem. Na administração do pacto da graça no tempo do Evangelho, no Novo Testamento, pela pregação da palavra, que vem o conhecimento do pecado ao homem, e arrependimento e a fé em Cristo Jesus, com a boa nova do Evangelho. Mateus capítulo 28, verso 19, vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, né? Façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que creem, né? Pelos sacramentos ministrados, a ceia e o batismo para os filhos da aliança, e tem acesso à mesa do Senhor, e aqui no caso para uma igreja como a nossa, que é pedobatista, que batiza crianças, as crianças estão no hall chamado de hall de membros menores, eles não têm acesso ao segundo sacramento, que é a ceia, só quando se tornarem maiores e puderem professar publicamente a sua fé. Aí eles passarão do hall de membros menores para o hall de membros comungantes. E aí podem ter acesso a todo o privilégio. Então, não é pelo fato de ser batizado que eles têm direitos a todos os privilégios da graça. Não. Eles não têm consciência. Quando eles tomarem consciência, eles vão, na sua fase de juventude e adolescência, professar a sua fé publicamente, né? E aí eles terão plenos direitos, acesso a todos os sacramentos da igreja. Lucas capítulo 22, versos 19 e 20, os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor.
São os 2 sacramentos estabelecidos por Cristo Jesus e se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual na vida dos crentes, né? Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13, né? Se demonstra claramente isso. Chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. O pacto de Deus com o homem. Deus mesmo empenhou-se, firmando um pacto para se relacionar com o ser humano. É de Deus a iniciativa e as garantias desse pacto. É isso que nós aprendemos nessa lição. E entender esta doutrina é entender o plano salvífico revelado na Escritura e deleitar-se na salvação de Deus, né? Nos dá garantias, né, de que chegaremos no final, porque aquele que começou a boa obra é suficiente para completar na vida de pecadores como nós. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, por Tua palavra. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor, em não nos ter deixado a nossa própria sorte. Obrigado porque o Senhor interviu. Obrigado porque o Senhor resolveu salvar. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar, ser punido pelos nossos pecados e culpas. Obrigado pelo Teu Espírito que um dia nos alcançou, nos convenceu do nosso estado de pecado, da Tua justiça, do Teu juízo, nos levou a arrependimento, nos fez ver a cruz de Cristo Jesus e crer na suficiência dela para a nossa vida. Obrigado por isso. Obrigado pelo Teu Espírito que habita o coração do crente, ensinando ele a amar a Deus, a se livrar do pecado, a crescer na vida espiritual. Obrigado pelos meios de graça que o Senhor nos concede para, nessa caminhada, crescermos no conhecimento do Senhor, nos aprofundarmos na nossa relação contigo. Obrigado, porque através da oração o Senhor ouve a nossa voz, o nosso clamor, às vezes de um coração arrependido, cheio de culpa por pecados cometidos, às vezes de um coração grato por Tua bondade, por Teu perdão, por Tua misericórdia. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, para que possamos viver uma vida que Te agrade, que o Senhor tenha prazer em nós como teve prazer no Teu Filho Jesus. É o que nós Te pedimos em oração, em nome do Senhor amado. Amém, Senhor Deus. Amém.